Está no coração de Deus. Por que que isso é dito, isso é reafirmado? Porque Deus prioriza missões. Se não fosse assim, Ele não teria enviado seu Filho a nós. Então, você encontra missões desde Gênesis. Quando o homem ainda no Éden, o homem e a mulher se deixando levar pela sedução, a tentação do pecado, eles desobedecem a Deus, tomando daquele fruto proibido, e eles agora estão numa ruptura, né? Houve ali um lapso, né? Como é chamado. Então, diante daquela situação, Deus traz juízo. Deus ele é justo, Ele é amoroso e misericordioso, mas também é justiça. Então Ele traz uma sentença de juízo ali sobre o homem, sobre a mulher. Ele traz aquela sentença condenatória, mas o mesmo Deus que traz a sentença de condenação, Ele abre a porta de salvação. Ele anuncia o chamado proto-evangelho. O proto-evangelho nos é dado em Gênesis, quando o Senhor, diante daquela situação, diz que da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Ali estava anunciado a vinda do Filho de Deus. Ali estava anunciado a vinda do maior de todos os missionários que já pisou nessa terra, que é o próprio Logos divino pré-encarnado, o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, aquele que veio até nós cumprir todo o plano salvífico e nos abrir a porta de salvação que permanece aberta até agora, mas que não vai estar sempre aberta. Então nós temos que estar alertas quanto à nossa responsabilidade diante do chamado, a nossa responsabilidade diante da ordenança. Veja que não é um convite, é uma ordem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que diz para você ir por todo mundo, primeiro veio. Ele deixou o seu trono, deixou a sua glória, deixou lá a sua majestade, não deixou sua deidade, porque ele nunca deixou de ser Deus, mas encarnou um corpo humano, ok? Então o divino e o humano estão plenamente unificados aí na pessoa bendita de Cristo Jesus. Desceu até nós, veio até esse lugar, sofreu todas as limitações de um homem natural, não caiu em pecado, não se contaminou com o pecado, mas viveu como homem, entregou a sua vida na cruz, como Paulo diz, foi obediente até a morte, morte de cruz, como ele diz em Efésios, em Filipenses. E tendo ele dado o brado na cruz, está consumado, o tetelestai, está consumado, ele garante para nós entrada nas mansões celestiais, uma vez que aqueles que aceitam Jesus como seu único, suficiente Salvador, a obra de Cristo é aplicada a eles. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E nós somos agora nova criatura. Então nós recebemos essa tão grande salvação. Por isso que você está aqui nessa manhã. Nessa manhã de domingo você fez a melhor de todas as escolhas. Você subiu à casa de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Para buscar na palavra de Deus mais instrução, mais conhecimento. E para estar na presença de Deus buscando estar no centro da sua vontade. Por quê? Porque um dia você foi alcançado. O Espírito te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, porque ninguém convence ninguém. Ninguém convence ninguém. O evangelismo e as missões não são um ato de convencimento, de argumentação. Elas são um ato de proclamação. Proclamação do quê? Evangelion. Proclamação do Evangelho. E o que é Evangelho? Evangelho é uma mensagem de boas novas. Quais são as boas novas? Jesus Cristo veio para salvar toda a humanidade. O Pai enviou seu Filho, por meio do qual provê salvação suficiente para toda a humanidade. Então nós temos uma importante mensagem para pregar, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e que ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, como ele mesmo disse, se não for por mim. Ele é o caminho, ele não é um caminho, porque não existe outro caminho. Buda não é o caminho, Maomé não é o caminho, Allan Kardec não é o caminho, nenhum outro ressuscitou. Todos estão mortos e enterrados, mas um só ressuscitou e está vivo e está entre nós. E ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então nós temos uma importante mensagem a pregar, e é acerca disso que Missões fala. Porque missões é um deslocamento transcultural, como a gente vai abordar aqui, sim. Missões é um deslocamento transcultural, é atravessar as barreiras, não só nacionais. As barreiras nacionais são complicadas, existe uma questão de visto, uma questão alfandegária, mas muito mais importante que uma barreira nacional é uma barreira transcultural.
onde você se desloca de uma etnia para outra etnia, onde você precisa imergir num outro mundo, muito diferente do seu, e você precisa pregar o Evangelho. Você não está levando sua cultura, você está levando o Evangelho, que é acultural, é atemporal, está acima de tudo isso, porque ele é a palavra de salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Como Paulo diz, para grego, mas também para judeu, para cita, para bárbaro, para servo, para livre, para homem, para mulher, para negro, para branco, para pobre, para rico, para esquerda, para direita. Jesus Cristo é o único Salvador para todas as dimensões. Então a igreja não vê grupos sociais, a igreja não vê fragmentação de grupos sociais, a igreja vê pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, podendo ser salvos unicamente através da pessoa bendita de Cristo Jesus. A igreja está aí para arrebentar fronteiras, a igreja está aí para passar por todas essas barreiras. A igreja não vê limites para a pregação do Evangelho. Então a igreja, como Cristo disse, é luz em meio às trevas, é sal em meio a um mundo contaminado, é uma cidade edificada sobre os montes, ou seja, é uma referência para o mundo. Nós estamos falando de uma tarefa fundamental, que é cumprir com a ordem do Senhor Jesus Cristo para nós. A mesma ordem que ele atendeu quando veio até nós, ele nos dá. Ide, pregai o Evangelho, pregai para o seu vizinho, pregai para o seu colega, pregai para o seu parente, pregai para as nações que estão distantes, pregai no seu bairro, pregai na sua vila, ide pregai o Evangelho, através da sua vida e também através das suas palavras, porque a primeira pregação é o seu testemunho. A primeira pregação é você, quando a pessoa olha para você e vê um homem e vê uma mulher de Deus, e vê um rapaz que é fiel à lei de Deus, que vê uma moça que é fiel à palavra de Deus. A primeira pregação é você. Então a pessoa olha para você e vê Deus através de você. Você é a ponte que leva até ela esta mensagem, através do seu testemunho, da sua vida. E depois de ver Deus em você, a pessoa ouve Deus dentro da sua mensagem, da sua pregação. Mas a sua pregação e a sua vida tem que estar coerentes. Se houver incoerência entre a sua fala e a sua atitude, a mensagem não será aceita, não será catada. Como diz o filósofo, eu não consigo ouvir as suas palavras porque tuas atitudes falam muito mais alto. Então você tem essa situação na qual muitas pessoas elas adquirem habilidades de argumentação, mas elas não têm testemunho. Sendo assim, toda a sua argumentação cai por terra, porque o seu testemunho fala contra. Então, ser um missionário é também ser um homem ou mulher de Deus que tem testemunho e que demonstra para o mundo o que é servir a um Deus vivo e todo-poderoso, ok? Então, pode passar o primeiro, por favor? Aqui é o índice, né, de tudo aquilo que nós pretendemos estudar ao longo desse trimestre, se o Senhor Jesus permitir, porque ele está às portas, qualquer momento a igreja vai ser arrebatada, então nós não sabemos nem se vai chegar no final desses temas aí que serão abordados, né? A grande comissão, um enfoque etnocêntrico, ele vai nos descrever nessa lição um pouco dessas dificuldades com relação às questões étnicas, com relação às diferenças, aos contrastes, né? As barreiras que há em você atravessar esta questão étnica e passar para uma outra etnia, ou entrando nessa outra etnia, você analisar ali o que pode ser, vamos dizer assim, aceito mediante a medida do Evangelho e aquilo que necessariamente deverá ser rejeitado e combatido a partir da medida que é o Evangelho. O Evangelho é a medida para mim e para você. O Evangelho é a medida para o gaúcho e para o nordestino. O Evangelho é a medida para o brasileiro e para o habitante de Papua Nova Guiné. O Evangelho é a medida para mim e para você, para todos nós. Então, não é a questão cultural, não, eu vou levar a minha cultura, os meus costumes, os meus gostos pessoais. Não, eu vou levar a palavra que salva na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo é o único o suficiente Salvador para o mundo. E aí, a partir da medida que é Cristo, todos serão medidos, todos serão analisados. Ok? Então, aquilo que não passa na medida que é Cristo, é o crivo de Deus, a medida de Deus é Cristo. Então, aquilo que não passa de acordo com a medida de Deus, que é Cristo, tem que ser rejeitado. Mas aquilo que está de acordo com Cristo, aí pode e deve ser aceito. Então, a gente vai ver que a superação dessas barreiras etnocêntricas está centrando na mensagem de salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Essa foi a primeira polêmica da igreja.
Então a igreja terá confrontos externos que ela precisará fazer a apologética. Mas a igreja tem questões internas onde surgem polêmicas. E essas polêmicas serão debatidas e precisam chegar a um consenso. E esse consenso precisa orientar a atitude geral daqueles que estão participando da igreja de Cristo. Muitas das vezes a pessoa não concorda muito com aquilo que foi decidido, mas ela precisa pensar como grupo. A igreja não é ela sozinha. Ela é integrante do corpo. O corpo é a igreja e o cabeça da igreja é Cristo. Então, quando você tem pessoas que são rebeldes, que são discordantes, que são teimosas e não se submetem àquilo que é decidido dentro da igreja, você tem um monte de seitas, um monte de fragmentações. A pessoa não concorda, então ela sai e abre lá a sua portinha e começa a pregar besteira. E aí, muitas das vezes, começa com uma boa intenção, mas alguém chega até ela, envolve ela com ventos de doutrina, tá certo? Envolve ela com argumentações, e aí ela vai sendo arrastada e acaba se tornando incubadora de heresias. Aí você vai vendo, nascer um monte de movimentos aí, que quando você vai analisar, um monte de erros, um monte de heresias, um monte de problemas que vai sendo comunicado às pessoas. E as pessoas vão adoecendo em vez de ser curadas. E tudo isso por quê? Falta de obediência. Então, a situação que a igreja enfrentou logo de início da sua história foi uma situação dessa. Surgiu uma polêmica. Estamos pregando o evangelho agora para os gentios. Qual é o crivo? Qual é a medida? Qual é a referência? Aí, certo grupo da igreja diz, tem que seguir a lei de Moisés. Tem que primeiro entrar por todos os ditames da lei de Moisés para se chegar a Cristo. Então, eles estavam querendo colocar Moisés como uma medida para se chegar a Cristo. E aí isso foi discutido, a gente vai ver aqui melhor. Então veja, nós pretendemos falar nesse trimestre sobre a grande comissão enfoque etnocêntrico, que é a aula de hoje, mas também sobre missões transculturais, sua origem na natureza de Deus, missões transculturais no Antigo Testamento, no Novo Testamento, perspectiva pentecostal de missões, ao pentecostalismo. Você precisa consultar um pouco da história, inclusive eu nem trouxe aqui, mas existe um livro excelente chamado Século do Espírito Santo, da editora Vida. Eu recomendo para todos, o Século do Espírito Santo. Isso aqui é a Teologia Bíblica de Missões, que é um livro também base para a nossa lição desse trimestre. Então, o Século do Espírito Santo, da editora Vida, ele nos dá uma descrição muito clara sobre qual foi o impacto positivo que o pentecostalismo histórico causou na igreja da sua época. Ok? Então você tem hoje, somente uma palavra breve aqui para a gente não demorar muito. Você tem hoje o chamado neopentecostalismo. O neopentecostalismo, eu posso falar aqui debaixo da misericórdia de Deus, do temor de Deus, ele em muitas das suas apresentações, ele tem sido uma estratégia diabólica, uma estratégia satânica, para distorcer o grande trabalhar de Deus através do pentecostalismo. Ele tem sido uma estratégia diabólica, porque Satanás ele é mestre nesse tipo de estratégia. Ele não consegue enfrentar de frente seu adversário, o que ele faz? Ele se infiltra no meio dele. Então, muitas das vezes, Satanás não se levanta abertamente contra a igreja, porque se ele assim o faz, ele causa mais crescimento ainda na igreja. Porque a igreja, quanto mais confrontada, mais cresce. Você pode ver isso em história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Sempre que a igreja esteve em período de perseguição, ela mais cresceu. Sempre que a igreja esteve em período de paz, ela começa a brigar entre si. Infelizmente, isso é uma característica da natureza humana. A igreja começa a disputar entre si em período de paz. Em período de perseguição, ela esquece todas as diferenças e se une no fundamental do evangelho. Aí ela cresce. Então isso é uma característica. Satanás ele percebeu. Então se ele se levanta contra, tá certo? Antagonicamente, abertamente, a igreja cresce. O que ele faz? Ele se infiltra. E aí ele se infiltra e traz algumas estratégias. Por exemplo, pega elementos que são autênticos da nossa fé e faz com que eles sejam usados de uma forma distorcida, de uma forma fora do seu propósito, fora da sua intencionalidade. Por exemplo, falar em mistério, que é uma marca do pentecostalismo, a evidência do falar em outras línguas. Está claro na Sagrada Escritura que isso é um meio de edificação pessoal. Isso é um meio de edificação pessoal. Então você fala em mistério com Deus, você está estabelecendo um vínculo cada vez mais profundo com o Espírito Santo. Esse diálogo espiritual está fortalecendo esse vínculo. É uma questão de intimidade.
É você pegar, por exemplo, uma pessoa com quem você não tem muita intimidade e você vai na casa dela, você fica cheio de dedo. Você não abre a geladeira, você pergunta se pode ir no banheiro, você fica escolhendo o que você vai falar. Por quê? Porque não tem intimidade. Assim é a pessoa que não tem intimidade com Deus. Ela vai pregar, a pregação é xoxa, ela vai evangelizar, não tem aquela ousadia, não tem aquela coragem, ela vai adorar a Deus, não tem aquela liberdade, porque não tem intimidade. Mas quando você é revestido do Espírito Santo de Deus, fala em mistério, e este vínculo vai se aprofundando cada vez mais, você vai tendo mais intimidade. E com mais intimidade vem mais ousadia, vem mais poder, vem mais coragem para fazer a obra de Deus. Por isso que Jesus disse, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para que vocês possam enfrentar o tamanho da missão que está sendo dada. Ir até os gentios levar as boas novas de salvação. Então, quando você olha para essa situação, o que você vê? É um mecanismo do Espírito Santo de Deus para aprofundamento da intimidade. O que o neopentecostalismo faz? Distorce esse uso. Faz com que uma pessoa use ela de uma forma desenfreada e descontrolada. E aí você vê pregações de um cara lê um versículo e o resto é só língua estranha. E o que ele está fazendo com isso? Ele está usando de uma forma distorcida aquilo que foi dado pelo Espírito Santo para edificação. Então nós temos hoje o neopentecostalismo, que é uma estratégia satânica para destruir o pentecostalismo. Mas o pentecostalismo foi uma grande estratégia de Deus para reavivar a igreja do tempo e que estava entrando num comodismo, que estava entrando numa situação de uma mornidão. Estava entrando numa situação de muita estagnação. A igreja da época em que surgiu, tanto com estudos de Parham, quanto depois de J. Seymour, da Rua Azusa, a igreja estava numa estagnação, não estava mais com uma ação positiva no sentido de alcançar os povos. E quando vem esse grande movimento pentecostal, as ondas missionárias que se seguiram após isso nunca foram vistas. Pessoas que se aventuraram a ir a povos nunca alcançados, tribos africanas internas, lá do centro da África, ilhas da Serra do Pacífico, o interior da Ásia, isso nunca foi visto. Um movimento missionário nessa envergadura. Então, se alguém pode falar em missões, é esta igreja que está envolvida dentro desse âmbito pentecostal, histórico, sério, doutrinário e ortodoxo. Ok? Então é isso que a gente precisa valorizar também, dessa questão do pentecostalismo e as missões. Orando, contribuindo e fazendo missões. Geralmente as pessoas falam, quem não vai, contribui, né, e ora. Quem não ora, nem vai e contribui. Mas na verdade, nós temos que ter as três dimensões de uma forma muito presente na nossa vida. Talvez você não vá até a África, mas você vai até o seu vizinho. Talvez você não vá até a Ásia, mas você vai até os seus parentes. Então você vai. Agora, o alcance da sua ida não é tão longo quanto o missionário transcultural. Por isso que você também contribui. Por quê? Você não vai largar a sua faculdade, você não vai largar o seu emprego, você não vai largar a sua vida aqui para fazer a sua mala e ir pregar lá em Uganda, onde está tendo uma perseguição terrível contra a igreja. Lá na Nigéria, onde uma igreja foi inteiramente queimada com os irmãos dentro. Você não quer fazer isso? Tudo bem, tem alguém que Deus levantou para fazer. Só que o que você vai? Vá junto com ele. Como? Orando e contribuindo. Você também vai, você vai no seu vizinho. Mas aquele irmão, ele vai lá na Ásia, ele vai lá em Papua Nova Guiné, falar com as tribos, algumas delas são canibais. E você vai junto com ele. Como? Oração e contribuição. Para que a pessoa que vai possa estar totalmente tranquila para só fazer o evangelho. Tudo bem que Paulo, em alguns momentos, teve que construir tenda, né? Para se autossustentar. Mas isso em demérito das igrejas que não sustentavam. Ele não cobrou porque aqueles irmãos não tinham estrutura espiritual suficiente para entender. Então ele deixou eles à parte. Mas Deus trouxe socorro para Paulo de outras igrejas que eram até mais pobres. Então ele poupou Corinto. Não cobrou. Construiu tendas, se virou, fez o que fez. Mas Deus sustentou ele através de Filipos, que era uma igreja muito mais pobre do que Corinto. Então você tem que ter essa consciência de que nós participamos, isso aqui é um corpo. Quando é um corpo, veja, se eu chamar você até aqui, não vou fazer isso, mas se eu chamar você até aqui e disser, olha, me empresta um martelo que eu vou dar uma martelada na ponta do seu dedo mindinho do pé. É só isso, não é na cabeça,
não é um soco no estômago, não é uma facada, é só uma martelada no dedo mindinho. É só isso. Tudo bem, né? É o dedo mindinho, então é só uma martelada no dedo mindinho, tudo bem? Ah, não, eu vou sentir dor. Por quê? Porque o corpo está totalmente conectado por um sistema nervoso. Cada ponta do seu corpo está conectada ao sistema nervoso central que manda mensagem para o cérebro. Então o cérebro manda esse disparo no corpo inteiro. Tem alguém sendo afetado. Aonde está? Lá no outro lado do corpo. O cérebro está aqui em cima e o dedo mindinho está lá na outra ponta. Mas ele sente. O que estou querendo despertar em você com esta fala? Está engraçada. Você é corpo de Cristo? Você tem certeza que você é corpo de Cristo? Que você está no corpo? Porque mais importante do que estar na Assembleia de Deus é estar no corpo. A Assembleia de Deus é uma igreja local, ok? Ela é parte do corpo. Ela é uma igreja local com um rol de membros. Mas ela não significa nada se você não estiver ligado no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja universal dos salvos, cujos nomes estão no livro da vida. Essa é a igreja sobre a qual Cristo governa, sobre a qual Cristo reina. Se você estiver no corpo, mesmo que o dedo mindinho do pé que está lá do outro lado do mundo sofra uma pancada, ou alguma avaria, alguma agressão, você tem que sentir. Você tem que sentir. Então, quando o pessoal passa relatório aqui, muitas pessoas vão olhar celular, vão lá para fora, vão fazer qualquer coisa. Tome muito cuidado, talvez você não esteja mais fazendo parte do corpo. Porque uma parte do corpo que não sente mais dor, o que aconteceu com ela? Gangrenou. O que ela vai começar a fazer? Afetar a outra parte do corpo. Porque ela está desligada do sistema nervoso central, geralmente ela não está nem sendo irrigada com sangue. Ela vai gangrenar, vai apodrecer e aquele apodrecimento pode passar para o corpo. O que o médico aconselha? O Senhor, como diz o Senhor Jesus Cristo, é um lavrador. Tá certo? Ele limpa aquela que está boa, a vara que está boa, a vara que está frutificando. Ele a limpa. E arranca a que não está mais produzindo. Por quê? Porque essa não está mais no corpo, não está produzindo, não está recebendo seiva, não está recebendo comunicação do Espírito, não está sentindo. Falar sobre missões é falar sobre estar vivo na presença de Deus, ou não. Porque acontece uma coisa com o irmão que está lá na Coreia do Norte. Não é comigo. Quando você chega a uma situação dessa, suspeite da sua salvação. Porque talvez você não esteja mais no corpo, talvez você já esteja desligado. Então é uma situação imprescindível que nós olhemos para o tema missões e entendamos que missões é a prioridade máxima de Deus e deve ser também a nossa prioridade. E nós, como corpo de Cristo, precisamos estar devidamente conectados com todo o corpo. Inclusive aquele corpo que está lá do outro lado que a gente nem conhece. Mas nós vamos conhecer um dia nas mansões celestiais, quando nós todos estivermos diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ter essa vida, essa conexão, entender que eles também fazem parte do mesmo corpo. E eles também são nossa responsabilidade. Do jeito que algum dia alguém se deslocou e veio até aqui pregar o Evangelho. Alguém diz assim, nossa, mas por que a gente pagar e pegar uma pessoa e mandar lá para a África, e mandar lá para China, e mandar lá para uma ilha, Nauru, uma ilha lá no meio do Pacífico? Pense se algum dia os missionários que vieram para cá tivessem pensado dessa forma, dessa maneira. Você tem a nossa igreja através de Daniel Berg Gunaving. Houve a Igreja Cristã do Brasil através de Luiz Francescon. E assim houveram outras igrejas que também são fruto do deslocamento de uma pessoa que deixa sua nação, deixa sua etnia e se desloca para um país desconhecido, se integra naquela cultura e prega o Evangelho. Algum dia fizeram isso por nós, faça isso também pelos demais, ok? Vamos seguir adiante, porque senão a gente não consegue cumprir o tempo. Olha só, responsabilidade da igreja com as missões, com os missionários, que eu acabei de falar. Missionários fazedores de tendas, é aquele que trabalha e faz as missões, né? A igreja e o sustento missionário. O desafio da janela 10x40, tá? Missões e a igreja perseguida. Modelo de missões da igreja de Antioquia. O propósito de missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Pode passar o próximo? E aí eu vou pontuar os pontos mais importantes aqui.
em conformidade com aquilo que a gente estudou, viu? Vamos lá. Então, o que eu queria destacar aqui? Geralmente esses textos, a gente... Quem lê esses textos aqui? Diante de Deus, hein? Quem lê esses textos aqui no azul? Quem lê durante a semana? Todos leem? Não, nem sempre, né? Eu também não leio às vezes. Mas eu passei, fiz a lição de casa e li direitinho. O que eu vi? Muita riqueza. Muita riqueza de fundamentação para o tema, tá? Por isso que eu fiz questão de colocar eles do lado ali. Veja só, os versículos que são sugeridos ao longo da semana. Você tem, ó. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Então, quando Jesus dá esse alerta aos apóstolos, ele está passando a perspectiva dele para as missões. Então está dizendo: olha, aonde vocês veem dificuldade, eu vejo oportunidade. Então os discípulos estavam olhando para aquela grande multidão e nem todos eram receptivos. Alguns eram hostis. Mas diante do poder de Deus, diante da operação poderosa da mão do Senhor, diante da pregação do Evangelho, do convencimento do Espírito Santo, você terá grandes frutos. Você terá uma grande colheita. Então Jesus olhava na sua perspectiva e via um campo a ser colhido. E aí ele olhava para os discípulos e para o seu empenho, mesmo com todo o empenho deles, Jesus disse: é necessário mais ceifeiros. Assim também é a nossa perspectiva sobre a igreja. O que nós pensamos em relação à nossa vida? Muitas das vezes, ainda olhando para o neopentecostalismo, um dos grandes erros do neopentecostalismo é a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, ao meu ver, ela é condenada por Paulo quando ele diz assim: aqueles que buscam em Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis. Existem miseráveis, mas existem mais miseráveis. E aqueles que buscam a Jesus somente para esta vida. Ou seja, Jesus para conseguir um carro novo, Jesus para conseguir uma casa, Jesus para conseguir um casamento, Jesus para curar uma pereba e por aí vai. As pessoas buscam em Jesus somente para os assuntos corriqueiros dessa vida. Só que eles perdem a perspectiva maior. Eles perdem a perspectiva mais importante, mais relevante. E quando você perde essa perspectiva, você está fora da vontade de Deus. Porque qual é o cerne, qual é o centro da vontade de Deus? Você tem principalmente missões. Porque Jesus Cristo disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. E quando ele falou isso, ele estava num processo de evangelismo, evangelizando aquela mulher no Poço de Jacó. Então você tem a situação na qual você precisa trazer para a sua vida mais da perspectiva de Deus sobre as coisas. Quando o Senhor olha para aquela situação, ele vê um campo a ser colhido, ele vê oportunidade. Então nós precisamos também ter essa perspectiva e olhar para esse bairro e ver oportunidade de crescimento da igreja. Fala: Senhor, capacita a tua igreja com mais obreiros, mais obreiras, mais homens, mais mulheres de Deus, para que a gente possa cobrir toda essa região, para que pouco tempo essa igreja fique pequena. Essa igreja que está tão bem arrumada aqui, tão bonita, vai precisar crescer, vai precisar arrumar um lugar maior, porque vai crescer a partir do momento em que eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou olhando na perspectiva de Deus, e buscando sempre esses objetivos, que são os objetivos de Deus para mim. E desta maneira, me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado. Isso aqui é uma palavra que o apóstolo Paulo traz, e que, ao meu ver, ela combate aquilo que a gente tem chamado de pescar no aquário dos outros. Pescar no aquário dos outros. Muitos grupos, principalmente hereges, adventistas do sétimo dia, testemunhas de Jeová, eles não visam a evangelização daqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Eles priorizam uma tentativa de engodo sobre aqueles que já estão adeptos de outras igrejas. Então, essa é uma forma muito desonesta de lidar com o processo de evangelismo. Então, a igreja de Cristo Jesus, ela, a partir dessa perspectiva de Paulo, que diz: ó, já tem alguém pregando aqui, então eu não vou para aí pregar e tomar pessoas da igreja dele. O que eu vou fazer? Eu vou para um lugar onde não tem ninguém pregando. Eu vou abordar outras pessoas que não foram ainda alcançadas. Paulo traz essa perspectiva, e essa perspectiva é interessante para nós também, olharmos para essa situação. Ah, esse irmão já é da Batista? Amém, está servindo a Deus na Batista. Se ele está numa seita é outra coisa, ele não conhece o evangelho de verdade. Mas se ele está numa igreja, mesmo com usos e costumes diferentes, mas é uma igreja que prega acerca de Jesus como único Salvador, ela crê na Trindade Divina, ela crê na inspiração da Sagrada Escritura, então ele
mesmo os usos e costumes sendo diferentes, ele é uma igreja de Cristo Jesus. Então o que eu vou fazer? Eu vou me voltar para aqueles que não conhecem a Cristo. Então essa é uma perspectiva interessante que foi trazida por Paulo. E aí, na sequência você tem outros textos aí, mas todos eles têm muita riqueza. Eu não vou ler porque senão o tempo vai estourar, mas muitos desses textos aí vão fortalecer muito a abordagem da lição. Então é interessante que nós lemos, e eu coloquei até esse material pode ser depois distribuído, e ele traz muitas informações interessantes. Pode passar, para a gente caminhar aqui. Isso, eu queria chegar nesse mapa aí. Veja a introdução, o que diz. A introdução vai nos dizer, ó, nesta lição estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nossa proposta é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim, ok? Para responder positivamente ao chamado, à ordem, a obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então você tem o envolvimento do próprio Deus com missões, a vida do próprio Senhor Jesus Cristo como um missionário por excelência e a grande obra que foi sendo desenvolvida pela igreja. O que nós estamos vendo aqui? A lista mundial de perseguições de 2023, atualizada aí pelo site Portas Abertas. No topo da perseguição, você tem os países, né, que estão já há um tempo elencados aí nessa lista. Então já é um tempo que Coreia do Norte permanece como um país no topo de lista de perseguidores. Dentre os países que mais perseguem o Evangelho, descendo de Coreia do Norte, chegando até a Arábia Saudita e indo adiante, você vai ter principalmente algumas ideologias, tá certo? Ou religião, ideologia política, que mais perseguem o Evangelho ao longo do mundo. Você tem principalmente países comunistas, tá? Principalmente países comunistas e países de linha islâmica, tá certo? Países que adotam o Islã como uma religião oficial, vamos dizer assim. Alguns são até regidos pela Sharia, que é uma lei que é emanada do Alcorão, tá? Com relação à Coreia do Norte, que está lá no topo, tá certo? Coreia do Norte é um caso bastante exemplar. Por quê? Porque esse país nem sempre foi um país perseguidor do Evangelho. Esse país nem sempre foi. Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, já foi chamada de Jerusalém do Oriente. Porque lá houve um crescimento extraordinário de igrejas, grandes catedrais, muito evangelismo, muita proclamação do Evangelho. Já foi um lugar de uma pregação e de uma difusão do Evangelho de uma forma muito poderosa. Qual é o problema? Foi se apoderando, tá certo? Foi instrumentalizando o Estado certa ideologia que é anti-Deus, ok? E que é contrária de forma violenta a qualquer tipo de expressão, qualquer tipo de manifestação religiosa. Não é só o Evangelho. Qualquer manifestação religiosa, porque é uma ideologia materialista. A ideologia chamada comunismo. Então, o comunismo advindo de Karl Marx, a perspectiva que ele tem sobre a história é materialista, não existe Deus, não existe sobrenatural, só existe a matéria. E aí a matéria é a explicação para tudo. Inclusive existe um tratado chamado Materialismo Histórico, que ele desconstrói toda a história a partir da perspectiva bíblica e ele reconstrói, tá certo? Ele reinterpreta a partir de uma visão materialista sobre as coisas, sobre o homem, sobre o mundo, sobre tudo. Então, essa perspectiva exclui qualquer possibilidade de manifestação religiosa. Dentre elas também o Evangelho. E quando eles chegaram ao poder, eles começaram um processo sistemático de perseguição. De modo que até hoje, esse país está no topo da lista dos perseguidores. O que eu quero dizer com isso? A igreja ela precisa se posicionar de uma forma muito forte na sociedade. Muito forte. Por quê? Porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Você pensa que isso não pode acontecer aqui, não? Você tem percebido a mudança da situação da sociedade na nossa época? Como o mundo tem se tornado mais hostil à pregação do Evangelho? Como existem instituições criando leis para cercear a liberdade de expressão? Começa bloqueando uma pessoa que está falando besteira. Então tem um tal aí, que tem até o nome dele, parece uma marca de bicicleta, né?
que começou a falar bobagem, começou a falar umas besteiras. O que ele fala é um lixo mesmo. Só que qual é o problema? Ele é o pretexto para o início de um processo de cerceamento da liberdade. Um processo de censura. A censura começa com algo que até eu e você concorda. Só que ela não deixa de ser censura. E a censura vai se expandindo e vai criando um poder e vai se instrumentalizando de modo que ela começa a bloquear também aquilo que nós não queríamos que fosse censurado. E aí você tem um processo que começou pequeno na Coreia do Norte. Começou através... Não, eles chegam ao poder, primeiro eles vão dizer, não, mas a gente não vai mexer com vocês. A gente assina uma carta aqui dizendo que não vai contrariar as igrejas, não vai fechar a igreja, não vai perseguir, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Quando eles chegam no poder, eles dão qualquer desculpa e mudam o jogo. Por quê? O comunista trabalha em cima de uma filosofia chamada dialética. O que é dialética? Tese, antítese e síntese. Como é que isso funciona? Você pensa uma coisa, você pensa o contrário dela. E aí você tira uma síntese das duas e em cima dessa síntese está aquilo que você queria desde o começo. Então o comunista tem essa habilidade, ele pensar a mesma coisa das duas formas, dos dois lados. Ele fala uma coisa para você, concordando com aquilo que ele está dizendo, e do outro lado ele fala a coisa totalmente ao contrário. E ele vê quem é que vai vencer. Então quem vencer ele apoia. E aí ele vai sempre nessa sistematização. Ele não tem dificuldade em falar uma coisa e falar o contrário dela. Por quê? Porque eles não têm qualquer tipo de referência de moral fixa. É o relativismo moral. Então, para eles é aquela máxima que foi dita já acerca de o príncipe de Maquiavel, né? Os fins justificam o quê? Os meios. Então, qual meio será aplicado? Não importa. O que importa é o fim. O que importa é o objetivo final. É eu chegar ao poder. É eu estar no poder. Que é o que foi aconteceu ali. Então, quando eles chegaram ao poder, eles jogaram fora tudo aquilo que eles haviam prometido, tudo aquilo que eles haviam dito. E aí se estabeleceram no poder e fecharam totalmente o Estado. Proibiram qualquer outra manifestação. E aí, o que a gente faz olhando para isso aqui? Se posiciona na atualidade. A gente se posiciona de que maneira? Sendo igreja de Cristo na terra. Não se desviando da mensagem do Evangelho. Pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo, como Paulo disse. E também crescendo na sociedade. A igreja precisa ter essa consciência de que missão também é você proteger o futuro das crianças em relação à escolaridade. Então você tem que ter representatividade, tá certo? No âmbito político. Por quê? Se você permite que certas correntes ideológicas cheguem ao poder, elas vão, de modo muito intenso, atrapalhar o trabalho da igreja. Vão impedir? Não. Por quê? Porque o inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Então Cristo dá a vitória? Dá. Cristo sustenta sua igreja? Sim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Missões também é isso. Missões também é ter essa perspectiva política sobre aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Para que a gente continue sendo um celeiro de missões. Uma igreja missionária, um país missionário. Tá? Pode passar o próximo mapa? Aqui é um mapa do desenvolvimento da pregação do Evangelho. Começando em Jerusalém, está aqui, ó, Jerusalém, o primeiro foco, né, do cristianismo. Você tem o segundo foco, foi Antioquia. E depois de Antioquia veio aqui para Alexandria. Então, a partir desses focos de Antioquia, Jerusalém, Alexandria, Constantinopla, ali em cima, Roma, foram os primeiros focos de grande difusão do Evangelho. Daí eles foram pelo mundo, levando a palavra de Deus, cristianizando os povos bárbaros da antiguidade e posteriormente com as grandes navegações, indo para a América, indo para outros lugares do mundo. Então, somente para a gente ter uma ideia da marcha de crescimento, tá certo, do cristianismo pelo mundo. A grande comissão, olha só, o tópico 1.1. A grande comissão é o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento. E aí eu vou pedir para passar. Pode passar já. Esse aqui é um mapa que mostra a distribuição das religiões pelo mundo, né, de uma forma somente rápida para a gente ter uma ideia. Então veja, o cristianismo, glória a Deus, tem se espalhado, tem se difundido. Mas você pode perceber uma movimentação que é estranha. Veja, o foco de nascimento do cristianismo é onde está ali aquela parte vermelha, onde está Jerusalém, Antioquia, Alexandria, tá certo? Constantinopla. E interessante que ele partiu dali, se difundiu pelo mundo, alcançou as Américas, África, Ásia, tá certo? Oceania. Só que o lugar onde ele nasceu foi subvertido.
foi subvertido por outra religião chamada islamismo. O islamismo, ele quando surge, ele tem alguns posicionamentos. Por exemplo, a Guerra Santa, tá certo? A Hijad, tá certo? A Hijad. A Guerra Santa é, ou você aceita o islamismo, ou você morre. Não tem meio termo. Ou você se dobra ao Islã, ou você será morto. Então, a partir dessa atitude, eles foram numa avalanche de dominação sobre todas essas regiões. Então, toda essa região, que é a chamada região 10 por 40, tá? Que está ligada aos paralelos e meridianos, que fazem uma divisão, uma divisão imaginária do globo. Então, a janela 10 por 40 é essa aí, norte da África, Oriente Médio, tá certo? E essa faixa aí que se estende até o Extremo Oriente, pegando Índia, China, a Coreia do Norte, conforme eu já falei. Então você tem essa faixa aí. Essa faixa 10 por 40 é a faixa que apresenta maior desafio ao evangelismo, maior desafio às missões. Acontece conversões nela? Muitas conversões. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo é Deus, é todo poderoso. Acontecem muitas conversões. Inclusive eu quero ler relatos aqui de estratégias que o Senhor Jesus tem usado para superar as dificuldades da janela 10 por 40. Só que elas acontecem num contexto de extrema perseguição, onde muitas das vezes a pessoa aceita Jesus como Salvador, mas ela não pode abrir o bico. Ela não pode revelar para ninguém que ela aceitou. Então ela tem que servir a Deus em igrejas escondidas. Por quê? Uma vez que ela se revelar, ela é alvo de dura perseguição, ela é morta. Então muitas das vezes você tem situações em que pessoas, quando declaram que aceitaram Jesus como Salvador, são excluídas da família, são jogadas na rua, são perseguidas pelo governo, são mortas. Então você tem todo tipo de violência que é sofrida por essas pessoas que estão nesse contexto. Mas essas pessoas, elas dão para nós um exemplo de fé sobrenatural. Você quer saber onde tem acontecido sobrenaturais de Deus nos tempos de hoje? É na janela 10 por 40. São milagres, são operações sobrenaturais, são coisas extraordinárias. Inclusive, vocês devem ter visto já um vídeo de uma igreja dessas, uma igreja oculta dessas, na China, onde as pessoas, para ler a Bíblia, elas pegam uma Bíblia dessa aqui, elas fragmentam, e cada um fica com uma página. E eles vão trocando entre si, até conseguir ler a Bíblia. Tá certo? Muitas das vezes não tem a Bíblia inteira, tem só porções. Tem o Novo Testamento, ou tem Salmos e alguns Evangelhos. Tá certo? Tem só porções bíblicas. E um vídeo que me marcou muito foi um onde chegou uma mala, num lugar desse, assim, tudo escondido. Só você ler, por exemplo, o livro Traficante de Bíblias, você vai entender. O Traficante de Cristo, aliás, o Traficante de Cristo, você vai entender. Então chegou uma mala, entregaram lá, as pessoas foram abrir. Quando abriram a mala, se depararam com o quê? Bíblias impressas na língua deles. E eles voavam sobre aquelas Bíblias, eles agarravam ela ao peito e rolavam no chão. E choravam de alegria, de prazer, de regozijo, de estarem sendo atendidos quanto à sua oração, de terem a Bíblia impressa na sua língua. Então quando você olha algo assim, você diz, vale a pena. Cada centavo que eu ponho nas missões vale a pena. Por quê? Porque eu participei. De alguma forma eu participei dessa vitória. De alguma forma eu participei dessa bênção. Tá certo? Então você olha para isso aqui e você vê. Aonde o Evangelho nasceu, hoje não é mais predominantemente evangélico. Tá certo? Predominantemente cristão. Mas você tem aí, com certeza, muitos cristãos fiéis, que servem a Deus mesmo diante de toda a perseguição. Então, a grande comissão, conforme abordado aqui no ponto 1, é o grande chamado. A grande ordem de Deus para que nós saiamos ao mundo para proclamar o Evangelho. Pode passar o próximo? Veja só, o ponto 1 que eu estava colocando ali. Esses versículos que estão aqui abaixo, são alguns que estão ali no texto. Veja. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 13. Aí passa para o Novo Testamento. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas poucos são feitos. Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações. O que você vê com esses textos, a sequência de textos aqui?
Não é no Novo Testamento que Deus está preocupado com missões, é sempre. Você tem ouvido falar de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus e foi até Canaã. E Canaã era exatamente o lugar que foi profetizado, que foi amaldiçoado por Noé, que a maldição cairia sobre Canaã. Então aquela maldição lançada por Noé, em decorrência da atitude de Cã, que olha com desdém a situação em que o seu pai havia se embebedado, você vê Noé pronunciar que a maldição cairia sobre Canaã. Então, por que sobre Canaã? Porque foi em Canaã, foi nos cananeus, que toda aquela atitude mostrada, apresentada por Cã, se mostraria na sua maior potencialidade. Se mostraria na sua maior potencialidade, na sua maior perversidade. Os cultos que eram realizados em Canaã, cultos de promiscuidade sexual, cultos de sacrifício humano, sacrificavam suas crianças, cultos de muita intensa promiscuidade. Então é em Canaã que isso foi visto, caiu sobre eles, refletiu neles. Aquela atitude que começou com Cã seria potencializada nos seus descendentes. Então você tem a situação seguinte: Deus tira um homem de Ur dos Caldeus, chama ele, ele atende o chamado de Deus, a voz de Deus, passa a servir a um Deus que não é representado por imagem de escultura, peregrina pela terra e Deus o leva para onde? Canaã. Qual era o objetivo de Deus em tirar Abrão lá de Ur dos Caldeus e levá-lo para Canaã? Senão missionário. Abraão peregrinou por Canaã, não ficou fixo num lugar. E aonde ele chegava, ele fundava um altar. E aonde ele fundava um altar, ele adorava o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, sem imagem de escultura. O Deus que tem regras, o Deus que tem preceitos, o Deus que tem uma moral fixa, uma moral definida. E aí, quando Abraão assim fazia, ele era o missionário para os povos que estavam ali tendo aquela visão, tendo aquela oportunidade de ver o que é um verdadeiro adorador de Deus. Não somente Abraão depois, interagindo com outros povos ali da região, ele tem um contato com o sacerdote de Salém, que será futuramente Jerusalém. E o sacerdote de Salém chama-se Melquisedeque, e adorava também ao Deus verdadeiro que Abraão adora. Tanto que Abraão reconhece nele o sacerdote do Deus Altíssimo, e lhe paga dízimos, e ele abençoa Abraão. Você tem ali manifestações do poder de Deus, da mão de Deus, já operando no Antigo Testamento, buscando salvação dos povos. Você tem, por exemplo, Israel, que foi escolhido por Deus e colocado como uma nação. O texto de Isaías expressa bem isso. Vinde a mim todos os povos, tá certo? Olhai para mim. Olhai para mim em que sentido? Olhai para mim através do meu povo, do povo que eu escolhi dentre todos os povos, que nem era o maior dos povos, mas foi o povo que eu escolhi para mim. E eu fiz deles uma nação de sacerdotes, e eu construí através deles o meu templo, e eu sou ali representado como um Deus que não tem imagem de escultura, um Deus que tem uma moral, conforme prescrita aí nas leis do Antigo Testamento. Não só os 10 mandamentos, todos os 613 mandamentos. Então Deus está mostrando para o mundo: essa é a minha vontade perfeita para vocês. Então Deus está mostrando. Pode ser próximo slide, por favor? Veja só. A característica das missões. Israel exercia no mundo a chamada missão centrípeta. O que é a missão centrípeta? Deus escolheu um povo, Deus, através desse povo, estabeleceu o seu tabernáculo, depois o templo, e ele manifesta seu nome ali. E ele diz para os povos: olhai para mim. E em outro lugar de Israel eles estavam: eia, subamos o monte do Senhor. Então você tem o chamado central: os povos venham até mim. Através de quem? Através de Israel, que é uma nação sacerdotal. Agora Israel, como é que ele se comportou? Ele apostatou várias vezes. Ele caiu em pecado várias vezes. Ele se prostituiu com os deuses falsos várias vezes. Por isso que o mesmo Deus que puniu as nações, puniu Israel. Israel não é o preferido de Deus. Israel é o povo escolhido por Deus para ser representante dele na terra. Mas mesmo quando Israel caiu no mesmo pecado das nações, a mesma vara com que Deus bateu nas nações, bateu em Israel. Tanto que Deus levanta Israel tanto que Deus levanta Senaqueribe como vara da sua ira. E aí castiga as 10 tribos do norte, depois levanta Nabucodonosor e castiga Judá. Então Deus leva Judá para o cativeiro, e lá Judá tem experiências com Deus, de modo que quando eles voltam, eles não têm mais a prática da idolatria.
Tem outros defeitos? Sim, principalmente rejeitaram o Messias. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Se houvessem prestado atenção na Sagrada Escritura, no livro de Daniel, por exemplo, eles teriam toda a descrição do Messias, da sua missão entre nós, inclusive o Messias sofredor. E os judeus fazem uma distinção entre o Messias rei e o Messias sofredor. Essa distinção é artificial. Em Daniel você tem lá, o mesmo Messias rei é o Messias sofredor. E Daniel descreve isso de uma forma muito clara, que ele seria morto, mas não para si. Se os judeus houvessem olhado corretamente, como Cristo disse para os saduceus, vocês leem tanto a Bíblia, pois é ela que fala de mim. É aí onde você encontra acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, a missão era centrípeta, mas Israel rejeitou, Israel apostatou da fé. Por isso, pode passar para o próximo. Isso, passa. Centrípeta, que eu já expliquei, pode passar o próximo. Você tem a mudança da missão centrípeta para a missão centrífuga. O que é a missão centrífuga? Antes era, todos venham a mim. Agora Jesus Cristo vem para os seus os rejeitam. Mas a todos quanto receberam, o que aconteceu? Foram feitos ou foram chamados filhos de Deus. Então, nós estamos na nova aliança em Cristo Jesus. Uma nova aliança na qual nós somos filhos de Deus. E na qual nós somos templo e morada para o Espírito Santo de Deus. Diferentemente do Antigo Testamento, que o Espírito Santo repousava sobre alguns, agora o Espírito Santo é derramado sem medida sobre toda a igreja, sobre toda a casa. Então aqueles que aceitam Jesus como Salvador, são templo e morada e estão cheios do Espírito. E esses que estão cheios do Espírito, são mandados numa missão centrífuga. Permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E uma vez revestidos, vocês vão partir Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso chama-se missão centrífuga. Parte de Jerusalém, mas busca alcançar toda a terra. Tá certo? Então essa é a grande comissão e essa é a característica da missão na atualidade. Pode passar o próximo? Próximo. Isso, ok. Isso aqui é a questão que eu havia falado sobre a grande polêmica da igreja. Veja só. A questão cultural do ID. A questão cultural, vou apressar um pouquinho aqui, porque o tempo já está indo. A questão cultural, a ordem de fazer discípulos, tá? E a eficácia e os objetivos da grande comissão. Veja, primeira questão cultural, o que está sendo discutido aqui? Atos 15, 1 ao 5, 6 a 18, tá? E os 19 ao 35, que é o texto que está aí. Em amarelo está grifado ali, qual foi o preceito que aquele concílio estabeleceu para nós, os gentios. Você tinha na perspectiva judaica a separação do mundo entre judeu, entre circunciso e incircunciso, ou judeu e gentio. Então eles eram judeus circuncidados, conforme o pacto de Abraão. O resto é incircunciso, o resto é gentios. Então essa era a visão que eles tinham sobre nós, eram gentios. E era, vamos dizer assim, como que uma visão de segunda categoria. A gente é premium. Por quê? Porque a gente está na lei de Moisés. Porque a gente segue o pacto abraâmico da circuncisão. Então eles entendiam que eles tinham a primazia, porque eles tinham um pacto abraâmico, que eles eram circuncisos. Eles tinham essa visão sobre nós, ok? E eles eram acima de nós. Paulo, que foi levantado pelo Senhor Jesus Cristo na circuncisão, Jesus Cristo aborda ele no caminho para Damasco, com esse viés na mente, de que ele é circunciso, do pacto abraâmico, judeu, seguidor da lei de Moisés, e que ele está limpando o mundo dessa seita chamada cristãos, que estão pervertendo o caminho da salvação através de Moisés. Ele tinha na cabeça dele que ele estava fazendo uma grande obra para Deus, que ele estava fazendo um grande serviço para Deus. E é o que acontece, ele é abordado no caminho de Damasco, né, lançado em terra, fica cego temporariamente, né, e a voz que brada do céu e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é porque persegue eles, porque me persegue. Porque quem persegue a igreja persegue o dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Então você tem essa situação na qual ele diz: Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele dá ordem, né, que aguardaria para saber o que ele deveria fazer. Então ele é levado para a chamada rua direita. Jesus fala com Ananias que vai até Saulo para orar por ele. Mas Saulo já estava em oração e já estava buscando
na mente dele saber quem é o Senhor Jesus Cristo. Então Ananias dá uma prévia para ele, ora, as escamas caem, e a partir daquele momento Saulo quer buscar avidamente quem é o Senhor Jesus Cristo e qual é a mensagem de salvação na pessoa bendita dele. Ele tenta se aproximar da igreja, mas a igreja meio que rejeita, porque ele era um grande perseguidor. É que nem o que morreu agora, Matador, não sei o que Matador, esqueci o nome que dava para ele. Então você tem o Marcola, você tem esse tal desse Matador que tinha aí há pouco tempo aí, parece que já morreu. Você tem os grandes criminosos da nossa época. Se ele aceita Jesus e senta nessa cadeira aqui. Lázaro, que andou por aí causando terror, né? Plantando terror. Se ele aceita Jesus e senta nessa cadeira aqui. Vamos ser sinceros. Quem ia convidar ele para o almoço do domingo? É difícil, meu irmão, é difícil. A gente crê na salvação da pessoa bendita de Cristo, na transformação de vidas. Mas a gente, ao mesmo tempo que a gente crê, tem limitações. Então a gente zela pela nossa vida, zela pela nossa família. A mesma situação de Saulo. Saulo aceitou Jesus, as igrejas olhavam assim para ele, passavam a cabeça e falavam, não acredito. Esse camarada está com estratégia. É uma estratégia para saber onde estão a casa dos cristãos, para prender a gente de uma forma rápida. Então os caras, Pai do Senhor, tal, mas quando o cara tentava se aproximar, não, é que eu não tenho tempo, não, hoje não dá, amanhã a gente conversa, tal. Então o cara foi colocado de lado. É nessa situação, eu vou passar já para o próximo ponto, onde a gente tem um importante trabalho do discipulador. O discipulador, tá certo? O discipulador é que vai abraçar Saulo e que vai encaminhar nos primeiros momentos para que ele possa se integrar na igreja. Então, quando Saulo se integra na igreja, ele vai passar a pregar o evangelho como nunca foi pregado. Por quê? Ele tem um encontro pessoal com Cristo, e Cristo deixa muito claro para ele que ele está sendo mandado às nações, que ele está sendo mandado aos povos, tá certo? E que a pregação tem que ser somente a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus, e não em Jesus mais a lei mosaica, não em Jesus mais as práticas da circuncisão, não em Jesus mais isso ou aquilo. Não, a salvação é só através do nome do Senhor Jesus Cristo. Aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, a partir daí, Saulo começa a pregar esse evangelho somente na salvação da pessoa bendita de Jesus Cristo, sem obras, ok? E aí, quando ele começa a fazer isso, ele vai ser aquele que Jesus usa para estabelecer a quebra dessa etnia, dessa barreira étnica, a quebra dessa barreira do judaísmo, dessa bolha do judaísmo, tá certo? E ele faz essa missão transcultural. Ele primeiro vai às sinagogas, nos lugares, na diáspora, né, os países estrangeiros, mas depois de pregar nas sinagogas, ele passa a pregar direto para os pagãos. Ele passa a pregar direto para os povos que não tinham nenhum referencial da lei mosaica. Então você tem, por exemplo, quando Paulo está pregando numa sinagoga, qual é a base dele? A base dele é o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito ainda. Então a base dele é o Antigo Testamento. Ele mostra Jesus através do Antigo Testamento. Você tem um referencial de comunicação. Ele fala da lei mosaica e os ouvintes conhecem o que é a lei mosaica. E ali ele vai debater em cima da interpretação, para mostrar Jesus na lei. Quando ele parte para os pagãos, a estratégia é outra. Em Atos dos Apóstolos mostra, quando ele pregou em Icônio, em Listra, em Derbe, diretamente aos pagãos, qual foi o conteúdo da sua pregação? O Deus que criou os céus, o Deus que manda a chuva, o Deus que dá fartura, o Deus que dá as colheitas, o Deus que dá a saúde. Um aspecto geral, a revelação geral de Deus na natureza. O livro de Deus chamado natureza. A partir daí ele prega acerca do Deus que criou todas as coisas e afunila na pessoa bendita do seu Filho que foi enviado como Salvador. Então ele vai trazendo do geral para o específico. Você vê ali estratégia de missão transcultural, através de Paulo, tá certo? Quando Paulo começa a fazer isso, dá grande resultado. Começa a vir, nascer igrejas, Corinto, Filipos, Tessalônica, tá certo? Igrejas igrejas em lugar onde ele nem foi, igreja de Colossos. A igreja de Colossos nasce através da pregação de um discípulo dele. Então Epáfras ouviu a pregação de Paulo, foi para esse lugar, pregou e nasceu uma igreja lá. E ele atribuía a mentoria dessa igreja a Paulo, tanto que ele vai visitar Paulo na prisão.
e pega lá as instruções que são a carta aos Colossenses. Uma igreja que Paulo nem teve a chance de pisar o pé lá. Então você tem a frutificação da obra do Evangelho. Como ela é uma semente que lançada ao solo, ela produz muito mais do que você possa imaginar. Tá certo? Então surge a questão aqui de Atos, do Concílio de Jerusalém, por quê? Porque essas pessoas começam a aceitar Jesus, só que elas não estão se adequando ao preceito mosaico, ao preceito limitante da guarda do sábado, da guarda das leis de Moisés, tá certo? Da guarda da circuncisão com o pacto abraâmico. Então você tem essas situações limitantes, essas situações que aprisionam essas pessoas dentro de um determinado contexto, o contexto judaico. E isso tem que ser quebrado. E isso só foi quebrado aqui nesse contexto por quê? Por causa da intervenção do Senhor Jesus Cristo. Ele colheu através de Paulo um testemunho da grande obra salvífica que estava sendo feita, e ele tem um eco ali dentro. Quem é? Pedro. A quem o Senhor Jesus Cristo deu um sonho, uma visão, vamos dizer assim, um lençol que descia, quando o lençol se abria, tinha diversos animais impuros. E a voz do Senhor Jesus dizia para Pedro: mata e come. E Pedro retruca: Senhor, nunca comi nada impuro. E aí a visão se repete, ele diz: mata e come. Pedro retruca. E a voz diz: não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. Quebrando o paradigma. Pedro tinha um paradigma. Ele aceitou Jesus como seu Salvador. Jesus era o seu Deus, o seu Senhor. Mas ele ainda estava no paradigma judaico. E Jesus Cristo disse: esse não é mais o seu paradigma. Seu paradigma agora sou eu. Seu referencial agora sou eu. A nova aliança em Cristo Jesus. E ele diz: não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. É onde Pedro entende. Logo depois disso, ele envia na casa de Cornélio. Ele vai pregar para um pagão, para um romano, adorador de ídolos. Tá certo? Quando ele chega na casa de Cornélio, o Espírito Santo de Deus, quando ele começa a pregar, nem havia pregado ainda, nem havia batizado ninguém nem havia levantado a mão ainda, ele começa a pregar, o Espírito Santo cai sobre eles. E eles começam ali a falar em outras línguas. Aí Pedro diz: como negar a água a quem já foi batizado com o Espírito Santo? Então, Deus inverte. Se for preciso, Deus inverte o processo. Se for preciso, Deus quebra o protocolo. Se for preciso, Deus cria novas situações. Mas nada impede a ação poderosa da mão do Senhor Jesus Cristo. É só você se colocar no centro da vontade de Deus. E Deus cria uma estratégia para você pregar o Evangelho. Deus, ele supera até as nossas próprias dificuldades, até as nossas próprias limitações. Muitas das vezes a limitação não está lá fora, está aqui dentro. Aí o Senhor Jesus Cristo, através do seu poder, ele quebra essas limitações para que você proclame o Evangelho. Tá certo? Então é interessante porque quando chega a questão lá, os gentios que aceitaram Jesus tem que primeiro seguir a lei de Moisés, tem que primeiro adotar os costumes dietéticos, vestuária, tem que primeiro se circuncidar. É uma limitação que estão tentando impor sobre eles. Isso aconteceu lá em Gálatas, né? Na carta aos Gálatas, Paulo fala de uma forma muito furiosa, dizendo: começaste pela graça e caíste, voltaste para a lei. Vocês estão tornando inútil a obra de Cristo Jesus. Ele chama eles de insensatos. Alguns dizem até que a tradução literal seria trouxas. E aí Paulo fala de uma forma dura com eles. Por quê? Como é que você começa pela graça e você termina na lei? Sendo que a lei foi superada pelo Senhor Jesus Cristo. A lei se tornou totalmente obliterada pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que prega a salvação através da graça. Então você tem essa situação na qual a questão é colocada ali e a igreja vai decidir. E qual é a decisão dela? A decisão dela, através desses testemunhos de Paulo e também o eco do testemunho de Pedro, é que a salvação é só através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Ficando os cristãos, de modo geral, exigindo que se guardem do consumo de sangue, tá certo? Carne sufocada. Carne sufocada é um animal que, quando morto, em vez de você cortar, né, o pescoço e o sangue ser descartado, você o sufoca. Aí você mantém o sangue dentro dele para consumi-lo. Isso é proibido, conforme está ali no texto. É proibido o consumo de carne com sangue, tá? Então eles proíbem isso, que se a parte da contaminação, tá? E do consumo de carne com sangue, da prostituição no caso. Prostituição no sentido de você participar, por exemplo, dos festivais da época, das religiões da época. Então você tinha lá, hoje tem um carnaval, na época tinha os carnavais deles. Então tinha os diversos cerimoniais onde havia muita promiscuidade. Então a igreja devia ser apartada da promiscuidade e do consumo de carne com sangue, por exemplo. Mas guarda de sábado, circuncisão, leis de Moisés, nada disso. É só através da pessoa bendita
do Senhor Jesus Cristo. Então, foi o primeiro desafio transcultural. Por quê? Se esse desafio não tivesse sido vencido, até hoje a igreja estaria limitada dentro de uma questão cultural judaica. Isso é importante para o judeu, sim, mas isso é importante para a igreja, não. Por quê? Estamos na nova aliança em Cristo Jesus. Então isso teve que ser vencido. Assim também, o missionário, ele atravessa a fronteira de um país, mas a fronteira mais difícil que ele atravessa é a fronteira de uma etnia, onde ele vai para um povo que se veste de uma forma diferente, um povo que usa pinturas corporais, um povo que usa danças, né, de uma forma para expressar a sua alegria, a sua cultura, um povo que tem uma língua totalmente diferente da sua, um povo que tem uma alimentação completamente diferente da sua, tá certo? Então ele vai entrar em outro mundo, ele vai emergir em outro mundo, e essa barreira transcultural, primeiro vencida aqui, continua constantemente sendo vencida por homens e mulheres que se dispõem a negar a si mesmo, negar os seus direitos, até negar os seus privilégios, abrir mão dos seus privilégios para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Aqueles que ainda não receberam a palavra de Deus. A eficácia, pode passar? Então aqui a questão cultural, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. O que eu quero mostrar aqui? Rapidinho. A 3, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Ele vai explicar ali que o conceito de nação, ele é diferente do conceito de etnia, tá? Então esse mapa aqui ele explica de uma forma muito rápida. Isso aqui é nação. Isso aqui são fronteiras de repúblicas estabelecidas a partir, por exemplo, da colonização inglesa, francesa, holandesa, portuguesa, tá certo? Então houveram diversos colonizadores que estabeleceram suas dominações aí, e com a saída deles houve um movimento de independência dessas regiões. Então formaram-se repúblicas, tá? Então tem aí as diversas repúblicas. Só que as repúblicas, elas não respeitam as questões étnicas, elas trabalham em cima de uma questão política. Então tem um grupo que está no poder, aquele grupo tem um exército, tem a arma, tem o dinheiro, que foi deixado pelo colonizador. O que ele diz? Olha, essas fronteiras são minhas. Por quê? Porque é o que eu consigo defender. O outro país está defendendo a dele. Só que dentro da fronteira dele, você tem vários povos ali dentro. Diferentemente daqui, onde você teve um processo de unificação, principalmente através da língua. O país inteiro fala uma língua só. Então, mesmo que poderiam ter diferentes etnias, mas elas se fundiram. Então, está fundida num país só. É um país e um povo, tá? Só que aqui você tem um país e tem vários povos dentro daquele país. Povos que muitas das vezes falam uma língua que não tem nada a ver com a língua do outro. Então aí você vai para esse outro mapa aqui, ó. Esse aqui seria um mapa das divisões étnicas da África. Cada pequeno fragmento desse aqui é uma etnia. É uma etnia. Então, mesmo dentro de um país, você vê essa parte aqui, essa aqui é Angola. Angola, capital Luanda. Olha aqui o correspondente desse mapa. Quantas etnias há dentro de um país só? Cada etnia dessa fala uma língua diferente. E muitas das vezes, ele não tem uma percepção de que ele, juntamente com outro povo, integra um país. Ele entende, eu sou um povo, o povo Bantu, tá? O povo Obongo, o povo e por aí vai. Então, os diferentes povos que tem dentro do contexto africano. Ele não necessariamente tem uma noção de que ele, junto com aquele outro povo, integra um país. Ele fala, não, aquele outro povo é o problema dele, eu sou o meu povo aqui. Eu tenho a minha língua, tenho a minha crença, tenho minhas culturas, meus costumes, e o outro é outro. Então você tem esse conflito, e esse conflito será vencido pelo missionário. O missionário, ele consegue entrar no país, Angola, ele fala o português, que é falado pela maioria do país, mas ele precisa ter a percepção de que para alcançar as etnias, será necessário de vencer outros obstáculos. Então ele tem o português, que é a língua oficial de Angola, também de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, é falado na África, mas ele terá que aprender um dialeto. O dialeto é falado na tribo. A tribo é a etnia. A etnia está dentro daquele país. Então ele chegou no país, legal, está lá na capital Luanda, na agência missionária. Quem ele vai evangelizar? Certo povo étnico, que alguns deles podem até falar português, mas a maioria não fala. E muitas das vezes nem tem escrita. É só mesmo aquele dialeto que ele terá que aprender em contato direto com eles. Então essas são as barreiras que os missionários têm que vencer. Tá? Os desafios que eles têm que vencer. Os números são fluidos, mas registra-se hoje aproximadamente
492 grupos étnicos no território africano, que utilizam ao menos 32 línguas diferentes. Ao todo existem 54 países. Então, em países, você tem 54 com as suas línguas oficiais, que às vezes tem mais de uma. E em etnia, você tem pelo menos 492 grupos étnicos, tá? Ao longo do continente africano. Pode passar o próximo? Vamos seguir. A eficácia da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito, pois ele que convence a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem o Senhor Jesus. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão: proclamar o evangelho, discipular novos convertidos e integrá-los espiritualmente e socialmente à igreja local. Então você tem aí essas situações conforme abordada, e que, ao meu ver, elas podem ser alcançadas de uma forma muito eficaz dentro do âmbito do pentecostalismo. Por quê? No pentecostalismo, se você der uma boa estudada, surgiram algumas correntes de missões, tá? A primeira corrente pentecostal, isso aqui também é interessante, sobre tradução de Bíblias, somente para a gente não deixar passar, veja. Número total de utilizadores da Bíblia, 7,2 bilhões, tá? Com a Bíblia toda, 5,7. Novo Testamento, 801 milhões. Porções, somente alguns evangelhos, salmos, 460 milhões. Sem escritura, 250 milhões de pessoas no mundo estão sem escritura. E alguns desses têm um outro agravante, que são chamados povos ágrafos. O que é um povo ágrafo? Existe um dialeto, mas não existe uma língua escrita ali. Era o que acontecia com os índios aqui na América. Os índios aqui na América, eles tinham um dialeto, Tupi-Guarani, mas eles não tinham uma escrita. Quem deu uma escrita para o Tupi-Guarani foram os jesuítas, que aprenderam o Tupi-Guarani e pegaram os algoritmos latinos e moldaram conforme a fonética Tupi-Guarani. Então eles fizeram uma transliteração. Pegaram, as letras e usaram para representar graficamente aquelas falas. Então ali deu uma escrita àquela língua, tá? Mas era uma língua ágrafa, não tinha escrita. Aqui você tem vários povos assim, onde você vai ter que pegar um caractere de uma outra língua e emprestar para aquele fonema. Então você pega a fala dele e representa aquelas letras. E aí você vai ensiná-lo a ler, para aquele povo poder ter conhecimento bíblico também pela sua própria leitura. Ok? O que você está fazendo com o povo quando você dá algo assim para ele? Você tirou ele da idade da pedra e colocou ele em desenvolvimento. Foram isso que muitos missionários fizeram na África. Tiraram pessoas que estavam na idade da pedra e trouxeram para o mundo moderno. Então, muito do desenvolvimento que a África ainda tem hoje é graças a missões. A missão, ela cumpre um papel. Inclusive, eu até ia ler aqui, mas não vou ler. Você tem dois conceitos: missão e missões. Aqui, Teologia Bíblica de Missões, diz isso. Missão e missões. O que é missão? Missão é abrangente. Por exemplo, a igreja tem uma missão. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja não é entretenimento. A missão da igreja não é pintar tudo de preto e colocar uma bola aqui com várias luzes para o pessoal achar interessante, querer vir para a igreja, para fazer a igreja parecer com o mundo, né? Não, a igreja não tem essa missão. A missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura, através dos meios disponíveis. Então ela vai pregando aqui no microfone, ela vai estar na rede social, ela está na TV, ela está no rádio, ela evangeliza, ela prega o evangelho. Ela é a representante do reino de Deus na terra, tá certo? Então a igreja tem missão, e nessa missão ela tem atividades internas, cuidar das crianças, cuidar dos jovens, cuidar das irmãs, ter grupos, cuidar dos instrumentos, ter uma edificação, né? Aí vai ter um CNPJ, uma placa, isso é missão, de modo geral. E você tem missões. Missões já é uma terminologia específica para um trabalho específico da igreja, que é enviar pessoas para pregar o evangelho, seja em regiões próximas, seja transculturalmente em regiões distantes. Aí você tem o trabalho de missões. A igreja tem uma missão que é pregar o evangelho a toda criatura. E a igreja faz missões no sentido de enviar pessoas e sustentá-las e mantê-las. Não adianta nada você enviar uma pessoa e abandonar ela. Tá certo? Quantas línguas tem a Escritura? Bíblia, 700 línguas. Novo Testamento, 1549 línguas.
só no Novo Testamento. Porções, 1162. Tem pelo menos 3.948 línguas sem a Bíblia ainda. Número total de línguas que existem: 7.359 línguas, pelo menos, são faladas entre línguas oficiais e dialetos. Ok? Então você tem esse mapa aí. Pode passar para o próximo, por favor? Sobre a questão de missões transculturais, eu achei essa agência missionária presbiteriana que trouxe um texto muito interessante. Eu gostei desse texto. A falta de conhecimento de tudo isso pode complicar a familiaridade do missionário com o povo e tornar a comunicação do evangelho difícil. O que ele está falando? O missionário precisa, como é o trato com as pessoas do dia a dia, como eles comem, como eles cumprimentam, quais são as regras básicas de etiqueta, como as crianças e as mulheres se comportam, quais são os costumes acerca do casamento, funerais, celebrações. O missionário precisa imergir naquela cultura. Se um missionário, por exemplo, ele vai para certo lugar da África, Chad, se não me engano, que é um país centro-africano, e ele de alguma forma sinalizar alguma coisa com a mão esquerda para a pessoa, pronto, ele perdeu aquela pessoa. Por quê? Isso é extremamente ofensivo naquela cultura, porque a mão esquerda é com a qual se faz a higiene. Tá certo? Então você tem ali um símbolo local, tá certo? Um costume local, mas que, se não aprendido pelo missionário, causará todo prejuízo à sua missão, tá certo? Você tem aí, o Paulo Romeiro, ele fala muitos desses exemplos, que ele é muito envolvido com missões. Então eu peguei muita coisa lá do Paulo Romeiro. Mas eu estava falando, o pentecostalismo tem pelo menos 4 ondas de missão. Na primeira, acreditava-se que só pelos missionários falarem em outras línguas, era aquilo que era chamado glossolalia, xenolalia. Aquilo que era chamado de xenolalia. O que é esse xenolalia? Diz respeito a falar línguas estrangeiras. São línguas faladas por seres humanos, mas línguas que eu não conheço, línguas estranhas para mim, mas línguas faladas por alguém. Então você tem essa chamada de dialectos no grego. Então a xenolalia, que é aquilo que foi acreditado no primeiro movimento do pentecostalismo, eles acreditavam que, pelos missionários falarem em línguas estranhas, essas línguas seriam compreendidas por alguma dessas tribos, dessas etnias. Então muitos missionários foram mandados para o campo sem preparo. Conhecia a Bíblia? É espiritual? É revestido do poder do Espírito Santo? Fala em outras línguas? Pode ir. E lá, esse processo de falar em línguas estranhas, eles acreditavam que seriam compreendidos por aqueles povos indígenas. E aí muitos missionários começaram a mandar carta dizendo: não funciona. Não é entendido, não é compreendido. A gente vai precisar de um suporte. Foi quando eles precisavam se aproximar de outras agências missionárias de igrejas reformadas que tinham ali. E aí começaram a aperfeiçoar o processo, dizer: opa, na verdade a manifestação que tem aqui não é xenolalia, ou seja, línguas que são faladas por povos estranhos. É uma manifestação de glossolalia, ou seja, de línguas espirituais, de línguas não compreendidas por seres humanos, línguas angelicais, como alguns gostam de dizer. Então, é um processo de intimidade com o Espírito Santo, revestimento de poder, tá certo? Para você ter ousadia na pregação do Evangelho, mas não tira de você a responsabilidade do preparo. Foi quando começaram a fundar as agências missionárias. Aí as agências missionárias, o que faziam? Então, onde você vai? Eu vou para a Bolívia. Tá, você sabe o que sobre a Bolívia? Como é o povo? Qual é a história? Qual é a língua? Como é que é a situação política lá? Tá certo? Quais são os costumes? Pronto, é para isso que existe uma agência missionária. Ela vai te dar uma estrutura básica, tá certo? De teologia, vai te dar uma estrutura mais geral sobre sociologia, antropologia, e vai te proporcionar contato com aquela cultura. Vai juntar uma turma e falar: pronto, vocês vão passar um período lá. Vão andar pelo povo, vão conhecer o povo, vão se interagir, vão tentar arrumar um emprego lá, vão se misturar com o povo. Para quê? Para absorver a cultura deles. Quando você estiver integrado, aí você começa a missão. Aí você vai de fato para o trabalho missionário. Então você tem aí a estratégia. É necessário trabalharmos com estratégia. Veja, Jesus disse: ninguém constrói uma torre sem antes sentar e calcular se tem dinheiro para isso. Para que, começando a construir, não tenha que interromper a obra no meio. E as pessoas digam: veja, não calculou antes de começar. Ninguém vai para a guerra sem antes saber qual é o tamanho do seu exército. Se é menor do que o outro que está vindo atacar, ele vai propor um acordo de paz. Se não, ele vai para a guerra. Jesus disse:
ter estratégia. Existe estratégia para a missão. Existe estratégia para o evangelismo. Existe estratégia para você pregar o evangelho. Para finalizar, que o tempo já foi, o 2, as missões transculturais, a gente já está tratando. Vamos lá. Veja, você tem esse outro ponto aqui, ó. Pode passar, por favor. 3, visão global do evangelho no mundo, evangelização e discipulado. O que é que eu estou trazendo aqui? Eu não vou ler inteiro, mas essa parte aqui, ó. Um muçulmano extremista que veio a crer em Jesus Cristo é Samer Ahmed Mohammed. Ele estudou por anos para se tornar um sheik wahhabi, que é um dos grupos de extrema violência naquele contexto do Oriente Médio. Uma das formas mais fanáticas do islamismo. Ele odiava os cristãos e a igreja, mas seu coração foi mudado quando ele ouviu o evangelho. Ele é semelhante àquele servo da rainha de Candace, que estava voltando para o seu reino, e o Espírito Santo transladou Filipe para andar lá na carruagem dele. Ele, por conta própria, estava lendo Isaías. E a confusão dele era, ele está falando de alguém ou a ele mesmo? Quando ele fala do cordeiro mudo que foi levado para o matador. Ele não sabia se era o próprio profeta ou se o profeta estava falando acerca de outra pessoa. Pronto, foi a oportunidade que Filipe precisava para trazer esclarecimento sobre o texto e anunciar Cristo. E quando anunciou Cristo, aquele homem abriu o coração. E ele foi batizado ali no caminho mesmo, partiu para o seu reino, e ele levou o evangelho para a Etiópia, e a Etiópia é um dos primeiros países cristãos do mundo. O cristianismo na Etiópia é um dos mais antigos do mundo, o cristianismo cópita, tá? Como o cristianismo também na Armênia. Você tem a situação desse camarada aqui, ó. Eu dediquei minha vida a Jesus Cristo, e Ele me perdoou os meus pecados, Ele me deu vida eterna e paz. Eu realmente sofro no meu dia a dia, mas tenho paz, tenho alegria, porque Jesus está no meu coração. Samer é apenas um dos que estão vindo a Jesus. Rei de Baker, dos ministros Pires, vê milhares de muçulmanos africanos recebendo Jesus e sendo batizados. Esse é talvez o lugar do mundo onde eles estejam se chegando mais rápido. Muitas pessoas, eu grifei, muitas pessoas têm tido sonhos. Eles veem Jesus lhe aparecer. Provavelmente metade dos nossos pastores eram líderes imames das mesquitas muçulmanas. Eles eram líderes muçulmanos e agora são pastores. Não há barreira, não há limites para a poderosa mão do Senhor Jesus salvar. Coisa extraordinária, né? Então Jesus, para suprir as barreiras e as dificuldades, até essa estratégia o Senhor Jesus está usando. Ele se revela para pessoas através de sonhos, através de revelações diretas, e chama essas pessoas da salvação, e muitos delas têm sido salvos e têm pregado o evangelho com toda a ousadia, mesmo que custe a sua vida, mas têm pregado o evangelho do Senhor Jesus Cristo nesses lugares. Então você tem aquela situação, essa situação, visão global do mundo evangelizado, evangelização e discipulado, arrependimento e capacitação do Espírito. Veja, esse texto aqui, que eu coloquei, pode passar? Pode passar? Isso, esse aqui, ó, Barnabé, sobre discipulado. Eu até já comecei a falar acerca dele, para encerrar, que a aula já, o tempo já foi. Veja só, discipulado, o que é? Discipular é diferente de você só comunicar. Então você comunica acerca de alguma coisa, você dá uma informação, mas você não está preocupado se a pessoa que recebeu a informação, ela entendeu a informação, ou se ela consegue desenvolver uma nova atitude a partir daquela informação recebida. Então evangelizar não é só espalhar informação acerca de Jesus. Evangelizar é discipular. E discipular é semelhante ao que Barnabé fez por Paulo. Então Paulo vai se tornar alguém cujo nome será muito maior do que o nome de Barnabé. Muitas pessoas não conhecem Barnabé, mas é difícil não conhecer Paulo. 13 cartas do Novo Testamento são de Paulo. Tá certo? Então você tem essa situação aqui, ó, Atos 11, 21 ao 30. O que diz aí? Paulo, diante daquela situação que eu descrevi para vocês, ele vai para Tarso, a cidade natal dele, que fica no que hoje é a Turquia, parte sul da Turquia. Ele volta para a cidade natal dele, e ele vai ter experiências com Deus. Ele diz: o meu evangelho eu recebi do Senhor. Foi Jesus que mostrou para ele, apareceu para ele e mostrou para ele o evangelho. Ele não dependia dos apóstolos, dos demais apóstolos.
ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado como o 13º apóstolo, ou como ele mesmo diz, como abortivo, chamado fora do tempo, tá? Mas o que acontece? Ele vai para Tarso, e ele fica lá. Só que a missão que Jesus tinha a desenvolver através dele não era em Tarso. Era no centro mais agitado, mais popular, mais conectado daquele contexto, que era Antioquia. Antioquia é a segunda igreja depois de Jerusalém. E Antioquia é a igreja missionária por excelência, tá? Então o que Barnabé faz? Vai até Tarso, encontra Paulo e traz Paulo de volta. Aí o que Barnabé vai fazer? Barnabé vai ser o contato de Paulo. Vai colocar Paulo em conexão com os apóstolos. Vai colocar Paulo em conexão com a igreja. Uma vez que Barnabé é o líder de Antioquia. Então ele vai colocar Paulo como seu braço direito. Então Paulo vai estar junto com Barnabé, liderando a igreja de Antioquia, trabalhando diretamente naquela igreja missionária, levando, por exemplo, o último versículo: o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Então você tem aí, eles levantaram ajuda para Jerusalém, que estava em crise, muita fome, levantaram ajuda ali e enviaram através de quem? Barnabé e Saulo. Saulo agora já está numa posição de destaque, de confiança, tanto que eles mandam aquela ajuda através deles, Barnabé e Saulo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Jesus Cristo muitas das vezes te levanta, não para estar em destaque talvez, num grande púlpito, num grande evento, num grande congresso, mas o Senhor Jesus confia a você alguém para você cuidar. Confia que você seja o mentor, que você seja o tutor, o discipulador de uma pessoa, e cuide daquela pessoa. Por quê? Porque como Jesus disse para Ananias, vai, porque para mim ele é um vaso muito importante, muito caro, tá certo? E eu mostrarei o quanto tem que sofrer pelo meu nome. Então você muitas das vezes não vai ser um Paulo, mas vai ser um Ananias, que vai orar para que a escama caia dos olhos de Paulo. Você não vai ser um Paulo, mas vai ser um Barnabé, que vai conduzir a pessoa pelo caminho certo, até que o Senhor Jesus tenha ali uma ferramenta para ele usar poderosamente. Discipuladores, a igreja precisa urgentemente. Está dentro daquilo que eu falei sobre missão e missões. Talvez você não parta para as missões, não vá para um outro país, não atravesse para uma outra etnia, mas o Senhor Jesus conta com você, como cuidador de vidas. Aquilo que você faz pelas crianças é importante. Eu ouvi o evangelho a primeira vez na minha vida com 8 anos, dentro de uma sala de criança. Nem meu pai nem minha mãe eram crentes, eles não foram para a igreja depois disso, mas eu ouvi o evangelho, e a professora me mostrou através de um livro de colorir, e aquilo ficou na minha mente. E enquanto eu coloria aquele livro, eu ouvi a pregação, e aquilo gravou na minha mente, de modo que depois, com 8 anos, aos 12, 13 anos, eu passando na frente de uma casa que tinha um culto doméstico, eu entrei, e aí eu comecei a ouvir o culto. E depois, quando eu vim, eu estava em Pernambuco, quando eu vim para São Paulo, eu aceitei Jesus aqui como Salvador. Então foi uma semente plantada, que foi brotar logo muito depois. Então tudo que você faz por uma criança, por um jovem, por um adolescente, por um irmão, por uma irmã, você está fazendo isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É uma semente plantada que vai brotar posteriormente. Então isso é missão. É missão, tá certo? Que você realiza aqui na igreja local. E você contribui para missões, porque às vezes uma pessoa que você cuidou vai ser um grande missionário, você talvez nem conheça, mas vai trabalhar poderosamente para o reino de Deus, tá certo? Então, esse trabalho discipulador é fundamental para a igreja de hoje. Para fechar, arrependimento e capacitação. Pode passar? Isso, é esse aqui, ó, Atos 2, 37 e 41. Do que fala o texto? Para partir para a conclusão já. O Pentecostes desceu, as pessoas estão escandalizadas, estão bêbados, essa hora do dia. Pedro aproveita a oportunidade para pregar, diz, não é bebida, mas sim é o poder de Deus que foi prometido a todos vós. Ele cita Joel, que sobre vossos servos, vossas servas, derramarei o Espírito Santo sem medida, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões. E aí ele traz aquele texto profético, fala, ó, cumpriu-se aqui essa profecia que Deus havia trazido desde Joel. E aí quando as pessoas ouvem aquela pregação com ousadia, de um homem que há pouco tempo atrás estava pescando no mar da Galileia, um pescador iletrado, e agora fala ousadamente, devido ao poder de Deus que estava sobre ele, as pessoas dizem, o que nós devemos fazer para ser salvos? Pedro fala de uma forma muito clara, disse-lhes Pedro,
arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. O que traz para nós esta mensagem, esse tópico, essa leitura aqui? Quase 3.000 almas batizadas na primeira pregação, depois de Pentecostes. A mensagem é a mesma. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não precisa mudar, ele não precisa se atualizar, e essa Bíblia aqui não precisa ser atualizada. É a mesma pregação. A gente não tem que pregar para massagear ego e nem para agradar pessoas. Prega o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de arrependimento dos pecados. Funcionou naquela época e continua funcionando hoje. Porque o Jesus a que nós pregamos é o mesmo. Ele não perdeu o poder. Seu braço não encolheu, seus olhos não estão cegos, seu ouvido não está surdo. Ele continua sendo o mesmo. Ele será o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então essa mensagem eu fecho aqui. A nossa missão é a mesma, porque o nosso Jesus é o mesmo. Pregando o evangelho de arrependimento de pecado. Fazendo isso, você vai ver o impacto que você vai causar nesse bairro aqui. Não somente nesse bairro, mas no mundo. Porque daqui Jesus pode levantar pessoas para irem pelos 4 cantos da terra. Tá certo? Então a gente tem que ter essa consciência de que a mensagem e o dono da mensagem são os mesmos. Conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais. Alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém, coloca entre aspas. Por quê? Porque é metafórico. Não estou falando de Jerusalém que está na Palestina. Estou falando da nossa Jerusalém. Onde é a minha Jerusalém? Talvez seja aqui, dentro dessas paredes. Eu estou aqui na minha Jerusalém. Expanda. Pense nos vizinhos, pense na rua de baixo, pense no bairro, pense no estado, pense no país. Expanda a sua consciência para que você possa ter noção de que sua responsabilidade não é só com Jerusalém. É com Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está certo? Expandindo essa consciência missionária. Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos nesse mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas-vindas de salvação. Para fechar, uma coisa só que eu queria dizer: ouvir de nós as boas-vindas de salvação. Não se preocupe, por quê? Porque a nossa missão não é convencer pessoas acerca da salvação. Você não é enviado para convencer ninguém. Você é enviado para pregar as boas novas de salvação em Cristo. Quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. A minha responsabilidade é abrir a boca e dizer: Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Você fazendo isso, o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra que só Ele pode fazer. Então eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe poderosamente vocês ao longo de todo esse trimestre, em nome do Senhor Jesus Cristo.